Olá! Estamos começando o terceiro episódio do programa Rural Vídeos BR. Nesse programa apresentamos Polícia Militar faz reunião no bairro dos Pires e lança programa Vizinhança Solidária. Nós temos um programa da Polícia Militar denominado Programa de Vizinhança Solidária. Biodiversidade brasileira. A importância das abelhas sem ferrão na produção de alimentos. Agricultura. A tradição familiar no plantio de arroz de sequeiro. Acompanhe agora que já estamos no ar. Bom dia a todos, eu sou o Capitão Costa Pereira, sou comandante da 5ª Companhia da Polícia Militar, aqui no município de Limeira, responsável pelo policiamento aqui na nossa região do bairro dos Pires, Pinhal, Centro Rural, enfim, essa grande região do lado, para quem vai para Anhanguera, sentido São Paulo, o lado esquerdo aqui da Anhanguera, grande parte da região aqui é responsabilidade minha na questão de fornecimento de policiamento preventivo. Nós temos um programa da Polícia Militar denominado Programa de Vizinhança Solidária. Esse programa, no que ele consiste? Ele consiste em despertar na cabeça das pessoas, no sentimento na cabeça das pessoas, um sentimento de pertencimento, que é aquele sentido de a pessoa dar importância para as coisas que são públicas, se preocupar bastante com o lugar onde mora, com as vias públicas, com os vizinhos, com os aparatos públicos, enfim, dentro de todo esse sentido, né, o programa Vizinhança Solidária ele veio para conectar todos esses sentidos e fazer com que as pessoas se preocupem umas com as outras. Nós temos relatos de pessoas que não conhecem o seu vizinho, que transita por aí, vê o carro do vizinho, mas não sabe que aquele carro é do vizinho, não consegue conversar. Então esse programa Vizinhança Solidária ele existe exatamente para isso, para um vizinho se preocupar com o outro, para se preocupar com o bem-estar do vizinho, às vezes ver uma situação estranha e se importar. A gente não quer aqui aquele tipo de relação entre vizinhos em que um não está nem aí com o outro, né? Ah, tá roubando o gado do vizinho, enquanto não roubar o meu, eu não estou preocupado. Ah, cortar a cerca do outro vizinho, enquanto não cortar a minha, não quero nem saber, né? Não é isso. A gente quer que um vizinho se preocupa com a tranquilidade do outro. Além do fornecimento do policiamento, a polícia vai estar presente aqui no bairro. Mas se ela não tiver a população conectada nesse sentimento de pertencimento, a gente não consegue chegar a lugar algum. Então hoje nós estivemos presentes aqui na Escola Martim Lutero para trazer para a população essa ideia, além do policiamento, para que eles também se preocupem com o que é deles, né? A via pública, a segurança, a saúde pública, tudo isso é importante para esse programa de vizinhança solidária. E até aproveitamos, né, para utilizar o espaço aqui, o conhecimento que o Danilo tem também com a associação. A gente tem inúmeras experiências de formação de associações, né, de bairros que têm trazido bons resultados, entre eles é o bairro do Canaã, que você pode conhecer talvez o presidente da associação, o Brás. Ali foi a mesma coisa, eles tinham alguns problemas de insegurança, fui lá, fiz uma palestra como essa, expliquei para eles da importância da representatividade através de uma associação, falei para eles em relação a monitoramento por câmeras e que isso não era muito barato e precisava de arrecadação dentro da associação para que tudo isso pudesse acontecer. E hoje está lá o bairro, muito seguro, tem mais de 24 câmeras instaladas, todos os associados têm acesso remoto às câmeras, é fantástico. Então a gente alcança níveis aceitáveis de segurança quando a população trabalha junto com a polícia. A polícia sozinha não é ninguém, ela vai passar e não vai ver nada, ela não vai alcançar um nível satisfatório de segurança se a população, se os moradores não estiverem envolvidos, né? E, aliás, a nossa Constituição Federal, que é onde fala dos serviços de segurança, diz o seguinte, que segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. No quesito responsabilidade de todos, é onde a gente quer despertar nas pessoas essa importância. Mas a partir do momento que eu vim aqui, me dispus a participar,
trazer a ideia e, pelo que a gente percebeu, a população rural aqui está interessada, então eu já considero formado o nosso grupo de vizinhança solidária e pretendemos aí colher bons frutos com tudo isso. Na segunda-feira que vem, essa mesma palestra nós vamos fazer lá na região do Águas Espraiadas, lá na Igreja São Francisco, com aquela população. E na semana que vem, na quarta-feira, vamos fazer no Centro Rural, aqui da região do Pinhal. Então, toda a população desses nichos populacionais estão convidados, pode participar, não tem problema nenhum. A ideia nossa é que tenha, assim, bastante adesão, né? Que tenha bastante pessoas, que assim a gente consegue levar a nossa palavra para que chegue para todo mundo, para que todo mundo se engaje nesse sentido e que trabalhe junto com a Polícia Militar. Sim. Como que, com o advento da informática, né, dos grupos de comunicação por internet, isso nos facilitou muito. Nós vamos criar um grupo de WhatsApp. Esse grupo vai ter um líder comunitário que vai tomar conta desse grupo e, num primeiro momento, vai participar desse grupo eu, o outro policial que vai estar junto comigo, que é o Paulo Donizete Tetzner, ele vai participar do grupo e vai fazer parte da viatura de ronda rural. Num segundo momento, a gente elege o líder do grupo, aí eu saio desse grupo. Já conseguimos discipliná-lo, já mostrei para eles como que o grupo deve funcionar, ele tem algumas regras de convivência, não se admite nenhum tipo de conversa fora do assunto de segurança local. Não adianta, por exemplo, a gente ficar criando terror aqui e falar que roubou um banco lá em Campinas, furtaram não sei o que lá em Piracicaba, não. A nossa realidade é o que acontece aqui na nossa região do bairro dos Pires. Então é essa que é a ideia nossa, né? E num terceiro momento, o Tetzner também sai do grupo e acaba se comunicando apenas com o líder do grupo. Então o grupo vai funcionar autonomamente e o líder que nós vamos escolher vai levar as demandas de segurança, de questão de sugestões para melhoria de segurança e outras questões também para o Paulo Donizete Tetzner, que é o policial nosso, que vai ficar à frente desses grupos de vizinhança solidária. Dos 3 grupos, lá da região do Águas Espraiadas, aqui da região dos Pires e da região do Pinhal. Esses 3 grupos vão formar ele aí dentro, no máximo em 10 dias eles já estão funcionando. Uma das barreiras que a gente tem é o endereçamento rural. O endereçamento rural depende do morador. A gente não consegue, né, visitar todas as propriedades e plotar, né, a posição geográfica de todo mundo. Então a gente está distribuindo uma fichinha para eles, né, para eles colocarem o nome completo, o nome da propriedade rural, o telefone para contato, que é através desse telefone que a gente vai montar o grupo, e a posição geográfica da propriedade. Isso é muito importante. A gente vê lá o sítio São João, de propriedade do senhor José, aí tem a coordenada geográfica. Aí sim a gente consegue chegar com precisão e diminui o tempo de resposta, né? Então são várias ideias, né? São várias coisas que vão circundar esse grupo, vão estar conectados com essa ideia. É isso que a gente quer, né? Quer melhorar a vida das pessoas através da formação de um grupo simples de WhatsApp, onde a gente vai participar também nas questões de segurança. A abelha nasce, quando a gente vê a abelha saindo da célula de cria, ela já está uma abelha desenvolvida, então ela está pronta para a reprodução. Então, geralmente os machos nascem antes e as fêmeas vêm alguns dias ou uma semana depois. Macho nasce e fica forrageando por perto, ou onde estão as abelhas. Acho que a gente tem aqui, ó, né? A gente tem um ninho, aqui tem uma série de células e nasce primeiro geralmente o macho. O macho sai e fica ou perto do ninho ou perto da florada, lógico, porque ele vai poder encontrar a fêmea procurando alimento. Essa fêmea, quando sai, ela já está quase desenvolvida para poder iniciar a reprodução. Então, se existe uma cópula logo nesse momento, né, vamos supor que tem um macho afoito aqui esperando pela fêmea, né, uma fêmea virgem, nasceu e existe o acasalamento. O que acontece? Essa fêmea, ela tem dentro do abdômen dela uma espermateca que ela vai guardar todo esse material, que pode ser para o resto da vida dela, né? Ela já está garantida aqui a prole dela.
E aí ela sai para se alimentar um pouquinho de pólen, para desenvolver todo o aparelho dela e começar então a procurar um local para nidificar. Aí entra nós entramos nessa história. Porque essas abelhas que procuram as madeiras, elas vão precisar de um orifício, um buraquinho. E a gente percebe que as abelhas têm preferências, algumas preferências, e tamanhos de orifícios também. Tudo observação, né? Lá atrás muita gente, eu acho que ficou lá, tinha um jardim, tinha um cantinho e ficava olhando um certo tipo de abelha entrar numa madeira que era mole. Falava assim, olha, essa daqui escolheu uma madeira mole, quase apodrecida, por algum motivo. Essa aqui tem uma madeira dura. Um outro bicho fez material, ela não precisou fazer o furinho, ela só se apropriou. E outras a gente foi lá e fez o furinho para ver se ela entrava. Então assim, é muita observação do dia a dia. Aí o que acontece? Essa fêmea que já está, que encontrou o macho, que já está desenvolvida, ela vai começar a procurar um local para nidificar. E ela acha, né? Ela acha um buraquinho e que ela começa a fazer. Ela é como célula de cria, é uma célula mesmo, né? Você pode pegar na mão. Cria. Ela é como se fosse um ovinho, né? E aí o que ela faz? Essas viagens, quando a gente vê a abelha visitando a flor, coletando pólen, coletando néctar, na verdade ela está coletando pólen, néctar, para começar a fazer a reserva de alimento para a cria dela. Então dentro desse potinho ela passa um tempo fazendo esse potinho. Para fazer esse potinho, o que ela precisa? De outros recursos, como barro, resina, uma outra material que parece um celofane. Algumas abelhas utilizam folhas, pedacinhos de folhas, para fazer essa primeira célula de cria. E aí ela começa a colocar pólen e néctar. Deixando pronto a comidinha, pólen e néctar, ela vai lá e põe um ovinho. Ela tem a capacidade de escolher se vai ser um macho ou um fêmea, por isso que dá para saber que os machos nascem antes. E ela vai depositando várias dessas células, um alimento e um ovo. Aí o que acontece? Ela fecha, esses ovos ficam aqui dentro dos ninhos. E aí eles passam um tempo para desenvolver. É o que acontece. Abelhas, elas têm um ciclo chamado holometabólico. Eles fazem um ciclo completo, né? Tem aquele ovinho, o primeiro ovinho, que a mãe depositou e deixou dentro dessas células e com alimento. Então, esse ovo ele quebra, sai essa casquinha aqui, uma película fininha, e aí começa a desenvolver uma lava. Essa lava começa a ter duas anteninhas, duas protuberâncias, que é o início, né, do que vai ser uma abelha, e uma boca gigante. Por que da boca gigante? Para se alimentar daquele pólen néctar que a mãe deixou, para ela poder desenvolver todo o organismo dela. Então aqui, com o passar do tempo, essa lava vai adquirindo forma, né? Ela vai se alimentando, até se transformar numa pupa. Essa aqui é uma pupa de xilócopa, né? E aí o que a gente vê? As anteninhas formadas, os olhos, o tórax, o abdômen e quantas patas, quantas pernas, tá vendo? 6, né? 6 perninhas. E por último, no fim do estágio final, o que desenvolve? As asas, né? E aí quando ela está toda ela desenvolvida, ela é uma abelha adulta. E polinizar. Então nessa história que ela tem, a preocupação dela é polinizar o maracujá ou a acerola para a gente comer? Acho que não, né? Assim, a gente se beneficia de um trabalho que ela faz para perpetuar a própria espécie dela, né? A gente ganha de presente no dia a dia, no cotidiano dessas abelhas, né? A vida, o que a gente come, né? O que a gente vem produzir, onde a gente está. Porque ela está preocupada em alimentar os filhos dela, né? Até 90% da floresta nativa e da alimentação que a gente tem é 70%. É muita coisa, muito expressivo. Alguém falou que elas estão desaparecendo, né? Então já existem pessoas fazendo trabalho de abelha, passando a mão de flor em flor. Tem um documento. Então a abelha está lá na natureza, ela saiu do ninho dela, independente se ela é social, se ela vive em grandes colônias ou se ela é solitária. Mas ela saiu para a natureza em busca desse recurso alimentar, né? E ela vai lá encontrar grupos de flores que ela evoluiu junto. Então, basicamente no Brasil,
são 5 subfamílias. Aí, dentro desses grupos, nas subfamílias, elas se interessam por flores, famílias vegetais diferentes que elas evoluíram juntas. Uma relação de muito tempo e de contribuição, né? Eu trouxe alguns exemplos de flor. Aqui a gente tem uma planta da família das asteráceas, né? Que é muito visitada por abelhas. Eu peço que vocês observem um pouco a estrutura da flor, né? Que é normalmente onde a abelha é atraída, né? Na base do botão floral é onde a planta oferece um recurso do néctar, que é onde as abelhas vão ser atraídas e nesse contato com a flor elas acabam se sujando de pólen, né? As estruturas estão aí e é aí que ela, ao voar para outra flor, ela faz isso de forma super eficiente, ela vai levando o grão de pólen de uma planta para outra. Essa aqui é uma outra família, Convolvulácea, uma flor muito bonita, atrai um grupo diferente de abelhas. Então cada flor, a partir do momento que a gente chega num momento técnico, vamos dizer assim, da produção, se a gente tem lá o tomate, isso aqui a gente quer saber se ele está sendo polinizado de forma diferente, a gente tem que entender a estrutura da flor, gente, isso é muito importante. Então, quando eu penso em abelha, a primeira coisa que eu penso é em diversidade. Tem que ter uma diversidade de flores, famílias vegetais. Então, se está faltando o polinizador, de repente para o maracujá ele está em déficit, a gente tem que entender que pode estar faltando o recurso, né? São mães realmente protetoras das suas crias. E aí o que acontece? Quando a gente faz esses ninhos, essas abelhas são atraídas, as pessoas falam, mas elas não vieram em casa. Você precisa ver se a sua casa então tem fonte de pólen, fonte de néctar e fonte de material para a construção do ninho também. Né? Às vezes você tem lá pólen e néctar, mas está faltando uma resina, está faltando um barro, está faltando, né, uma outra substância que às vezes a gente não conhece, que está faltando ali, que ela às vezes vai ter que buscar em outro lugar. Então eu acredito que elas sempre fazem o ninho onde tem as condições mais ideais, né, para poder atrair. Xiloco com a mesma coisa, né? Não adianta ter só maracujá, porque maracujá dá só numa época do ano, mas ela não vai fazer ninho só naquela época do ano, ela nidifica o ano inteiro. Então a gente precisa ter vários, por isso a importância da diversidade, de não ter só um tipo de planta. Quando a gente tem só um tipo de planta, a gente quer ter muita abelha, é incompatível, né? Incongruente, isso não é a mesma, não falamos a mesma língua aí, né? Não dá para ter o mesmo resultado. Esse pé tá bonito. Esse tá bonito. Vou deixar nele. Seu Sebastião, conta pra mim, desde quando o senhor planta arroz? Desde tempo de criança. É uma tradição da família? É tudo a vida plantou, né? E é tudo pro gasto? É. E Aquele tempo eu vendia, né? Eu chegava com ele 300 sacos de arroz. E aqui hoje vai dar quanto? Aí não dá 20.
Maurício, conta um pouco dessa produção de arroz. Então, esse arroz aí foi plantado dia 6 de novembro e a gente planta pro gasto, né? E o arroz, a qualidade dele é agulhinha. E a gente vai levando até quanto der para ir tocando aí ó, a roça de arroz. Não tô querendo plantar mais também, não sei. A família tem a tradição de plantar esse arroz? Todo ano. Seu pai todo ano planta? Todo ano planta. Todo ano planta um pouco. Não podia parar de plantar por causa da semente, né? Que é difícil você encontrar a semente certa, né? Que dá. Essa semente vocês têm na família já mais ou menos há quanto tempo? Até uns 5 anos, 6 anos já. Qual o tamanho da área aqui e qual a quantia você acredita que de safra você vai conseguir colher? Aqui é pouco, foi plantado 35 kg de semente. Se ele vai dar aí uns 15 sacos, por aí. É pouco, né? A plantação é pouca, que não tinha terra para plantar mais, então plantou essa quantia, né? Só que faltou chuva, né? Porque ele tá meio fraco, né? Certo. Ele era para dar uns 35 sacos, só que não vai dar, né? Por causa que sofreu muito com a seca, né? Em janeiro e daí tá aí que Deus deu, né? quantidade que o senhor viu aí, era o esperado da colheita? Aí, do jeito que tava, nem esperava aí. Não esperava colher nada? Pegou duas secas. Ah, foi bravo esse ano? Janeiro foi muito bravo. Já o arroz estava para emborrachar. Começou a criar o cacho, pegou seco. Depois entrou uma chuvarada. Eu não vim com esses arroz teimoso. Se fosse outra qualidade de arroz, tinha perdido. A semente tem. A semente está garantida. O ano que vem está garantida. Está pensando O arroz. tem o arroz. E daí regula aqui a quantia para cair, não pode cair muito. Tá. Tem que cair pouco para vencer com o Duque. E aqui o descascador, brunidor, daí cai na. E ali sai o farelo. O senhor vai ligar primeiro? Acho que não precisa. Ah, vai deixar em cima, depois o senhor abre, né? Porque Está tudo aberto, né? Não tem nada fechado.
Chega, Barulho.